Olá, no Brasil, das estatísticas subnotificadas, nós temos dados apenas de 2012, 40 suicídios por minuto. Neste setembro, a gente grava o alerta de um tema que é permanente e conosco está o psiquiatra Fabrício Gimenez para a gente conversar sobre isso. Esses dados, primeiro, para as pessoas entenderem, eles são subutilizados mesmo do ponto de vista de notificação? Nós estamos num outro patamar, infelizmente, Fabrício? Sim. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nelson, realmente, os números chamam muito a atenção, né? Como você já bem disse, os dados são extremamente subnotificados no Brasil e os dados que temos têm praticamente de uma década, né? Estamos agora aguardando o próximo ano, no ano de 2020, onde esperamos que os números serão atualizados. E com esses novos números, talvez traçamos aí novas tendências, novas técnicas e novas estratégias para o combate ao suicídio. Para entender essa abordagem, que é muito confundida pelo leigo com uma série de fatores, inclusive classicamente com a questão da depressão em si, mas para a gente poder dar o nosso serviço público para rádio e televisão nessa compreensão, você trabalha com 3 fatores muito interessantes para a gente poder falar sobre este conjunto de informações. Sim, com certeza. Muito se fala da questão genética, né? Então, só para a gente tentar separar de uma forma didática, hoje pensamos na questão genética, pensamos na questão ambiental e na questão pessoal propriamente dita. Então, muito se falava da questão biopsicossocial, que tem sido cada vez menos utilizada e foi, na verdade, substituída pelo termo multifatorial. Na verdade, é a mesma questão, porém, sabemos que somos um conjunto de situações. Então, se a gente for dividir essas 3 esferas, atividade, na verdade, fator genético, fator ambiental e fator pessoal, cada uma delas tem a sua particularidade. Agora, no fator genético, a última conversa nós tínhamos um marcador de um cromossomo específico que tinha uma preocupação que mudou os parâmetros para poder abordagem disso dentro dos consultórios? Sim, com certeza. Naquela época, em 2016, para ser mais preciso, foi quando estava muito em evidência, naquele momento, a literatura pregando bastante esse sentido, as pesquisas indo e continuam avançando nesse sentido, onde estavam concentrando ali a sua energia justamente nesse marcador para que possamos, no futuro, tentar também descobrir novos medicamentos que, enfim, consigam atuar nesses neuroreceptores específicos. Do ponto de vista da questão bioquímica, comportamental e psicológica, de que forma a gente poderia colocar aqui o avanço ou não dos medicamentos, o que tem disponível hoje para que você possa atuar neste quadro? Sim. Temos medicamentos de vários sentidos, né? Temos antidepressivos, temos estabilizadores do humor e os estudos não param. Isso que é interessante, né? A cada revisada, a cada congresso, a gente tem conhecimento de uma nova novidade. Então, sabemos que os antidepressivos, como o próprio nome diz, acaba atuando nos sintomas depressivos e, consequentemente, diminuiria, né, de fato, ali a incidência de suicídio. Dependendo da patologia de base, lançamos mão também dos estabilizadores do humor, que são medicamentos para tentarem modular o humor, não deixando assim com que a pessoa fique muito deprimida ou, em algumas situações, muito eufóricas. Vamos pensar bastante do leigo aqui para a gente poder trabalhar essa informação. Há uma desinformação que leva a estabelecer algumas correlações que podem não ser científicas, inclusive. Uma delas, a clássica, para colocar a pergunta aqui, reforçar a nossa função pública, é de se estabelecer uma relação direta entre ter depressão antes ou estar sofrendo de depressão como um fator para justificar nas ocorrências do suicídio. Isso é automático? É correta essa correlação? Não necessariamente. Na medicina existe um ditado que é o nem nunca e nem sempre. Então, nem sempre podemos atrelar o comportamento suicida a uma depressão propriamente dita. Sabemos que praticamente 100% das pessoas que provocam suicídio, se suicidam, elas estão padecendo de algum tipo de transtorno psiquiátrico. Na verdade, 96%, 94%. Porém, nem toda situação, nem toda depressão evolui com o suicídio. Assim como nem todo suicídio vem em decorrência de uma depressão. Se temos transtornos psiquiátricos sendo levados em conta, qual é o papel dos observadores ao redor, dentro de alguém que seja seu, né, um seu ente querido, um amigo, um parente, mesmo nas nossas relações de círculos não afetivos familiares, para que a gente possa fazer pelo menos o básico do ponto de vista humano aqui, tentar estabelecer uma busca de ajuda o mais rápido possível. Sim. Eu acho que o interessante que fica nessa colocação, Nelson, na dúvida, peça ajuda. Porque é uma situação que a gente não consegue voltar no tempo e remediar, né? E deixar com que aquilo que aconteceu deixe de acontecer. É algo, muitas vezes, que
né, a gente acaba percebendo no último momento e que fica aquela perguntinha no ar. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse buscado ajuda? Então, a dica é, na dúvida, procure orientação. Procure ajuda, procure informação e não tenha receio de falar diretamente com a pessoa. Estenda a mão, porque muitas pessoas ficam nos seus sofrimentos ilhadas e naquele momento elas ficam acuadas. Quando então uma pessoa promove ajuda ou no mínimo oriente a buscar uma ajuda profissional que seja, é o que se deve fazer. Na dúvida, busque ajuda. Qual é a relação da resposta clínica sua em relação às suas experiências, Fabrício, sobre a questão da chamada relação de resistência daquele que está com essas dificuldades ou está com os transtornos, né? Porque não sabe, não foi mapeado e sequer tem vontade ou ânimo para ir à busca. Eu digo fator de rejeição, puxa, até quero ajudar esse meu amigo que estou preocupado com ele, mas eu estou encontrando dificuldade para encaminhá-lo. Sim. Nessa situação é interessante aquela pessoa de referência, ou seja, aquela pessoa então que tem a maior afinidade, se é um filho, que seja o pai, se é um amigo da escola, que seja o melhor amigo. Nesse caso, devemos buscar aquela figura, então, para que direcione o paciente. Se for o pai, perdão, desculpa, eu sei que isso pode ser redundante, mas necessário aqui na minha preocupação. A relação de afeto e de proximidade para tentar fazer esse caminho de transporte seria um dado importante? Com certeza, com absoluta certeza. É aquela pessoa que tem um vínculo maior. Porque normalmente aquela pessoa que está sofrendo é a última a pedir ajuda. Normalmente algumas pessoas em torno delas que acabam orientando, que acabam direcionando, e justamente essas pessoas que têm um laço afetivo mais interessante. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão das abordagens. Você falou de alguns medicamentos, você nos contava aqui fora do ar, que hoje eles não são só orais, por exemplo, eles têm várias funções. Quais são as questões das principais possíveis que vocês usam na abordagem psiquiátrica em si, clínica, e dessa questão do suporte dos medicamentos e essas possibilidades? Sim. Nessa situação é interessante traçarmos a conduta na questão da diagnóstico. Então, o diagnóstico, o que vem enquanto causa primária, ou aquilo que está desencadeando ou fazendo efeito gatilho justamente para a pessoa evoluir ou não com um comportamento suicida. Por exemplo, eu vou dar 3 exemplos aqui só rapidamente. A questão da depressão propriamente dita. Vamos lá, no Brasil, na verdade no mundo, sabemos que hoje temos 322 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. No Brasil, mais ou menos ali 5,8%, para ser exato, mais ou menos, não, exatamente 5,8% da população hoje diagnosticada com depressão. Então, nesse sentido, a gente tem que primeiro fazer o diagnóstico primário, para depois estabelecer e traçar conduta terapêutica. Um próximo exemplo, um paciente com transtorno afetivo bipolar. Um paciente com transtorno afetivo bipolar, diferente da depressão, mesmo ele enquadrado como um transtorno do humor, medicamentos, eles são totalmente diferentes. Em alguns momentos podemos até lançar mão de antidepressivos, porém o tratamento base, estabilizador do humor. Logo, estabilizador do humor evitaria o suicídio secundário. Um terceiro ponto, para fechar, o uso de substâncias psicoativas, entre elas álcool e outras drogas, lícitas e não lícitas. Então, drogas como um todo, né? Na verdade, substâncias psicoativas, como o próprio nome diz, substâncias que agem no nosso psíquico. Logo, se eu tenho uma vulnerabilidade, eu tenho uma capacidade de desencadear um transtorno mental por conta do uso dessa substância, como primeiro tratamento, aonde que eu vou intervir? Justamente no uso dessa substância. Então, vou ser mais enfático nesse ponto também com um papel de alerta. Se eu já tenho esse quadro e uso os medicamentos no sentido de controle de humor e combino isso com drogas mesmo lícitas, pode ser um gatilho muito perigoso? Com toda certeza. Infelizmente, né, o fim do etilista, do paciente que lança a mão da bebida alcoólica com muita frequência, 5 a 10% desses pacientes irão se suicidar. Então, cada 10 etilistas crônicos pesados, praticamente um vai se suicidar ao longo dos anos. Uma questão clássica que não serve para o dia a dia, mas enfim, para colocar para a questão da ciência, o suicídio ou a possibilidade dele no caminho do percurso de um paciente potencial, ele pode ser tratado, curado ou evitado, que é o que ao fim do cabo nós estamos tentando argumentar aqui? Exatamente. É um nível muito grande, na verdade muito superior a ele, a 70%, 80% dos suicídios poderiam ser evitados. Acontece que nem sempre o paciente dá as devidas pistas
para que possamos então identificar. E quando chega na situação propriamente dita, ficamos nos perguntando: e se? Será que poderíamos? Porém, nem sempre as mensagens são tão claras assim. Eu sei, Fabrício, que eu corro risco de chavões, e exatamente correr os chavões é para me colocar sempre no lugar de quem está do lado de lá. Até que ponto essa ideia de que sujeitos, eventualmente, por exemplo, com características muito introspectivas, que não falam com ninguém ou falam muito pouco, têm pouco convivência social, por exemplo, para dar um referencial aqui, podem preocupar desavisadamente ou com um indicador uma busca de ajuda? Ou não é o caso? É o caso. Nessa situação ainda eu vejo como um efeito complicador. Por quê? Aquela pessoa expansiva, aquela pessoa que ela se expõe, aquela pessoa que demonstra suas emoções, ela está triste, ela está nervosa, ela está irritada, fica mais claro, fica mais evidente a gente conseguir pelo menos tentar visualizar o que você está passando com ela. Porém, como você falou, aquela pessoa mais introspectiva de base, aquela pessoa um pouquinho mais retraída, um pouquinho mais isolada, que aparentemente deixa os outros ainda tranquilos, porque ela está tranquila, é o jeito dela, mas lá dentro não sabemos o que está acontecendo. Então, nessa situação, temos que prestar muita atenção nas mensagens subliminares, já que não temos a comunicação verbal enquanto um instrumento, então as comunicações não verbais. Por exemplo, as mensagens em redes sociais, se é um adulto, se eu estou passando os meus bens para todo mundo, se eu já estou deixando tudo acertado. Então, são sinais indiretos que levam a gente a perceber que essa pessoa introspectiva estaria precisando de ajuda. Tomando o cuidado lógico necessário, de que sem emitir juízo de valor, mas se eu tenho uma situação de um cidadão ou uma cidadã muito introspectivo e que, por exemplo, tem uma ascendência muito para um determinado tipo de comportamento nas redes sociais, mesmo lá no seu íntimo, às vezes é um jovem que fica muito atrelado a um tipo específico de game, aqui sem fazer juízo de valor, são indicações que podem preocupar muito quem está do lado sempre quando ocorre suicídio. Seriam questões para a pessoa pensar do ponto de vista carinhoso, na dúvida, vai, procura, porque se não for o caso, pelo menos você fez o seu papel. Com certeza, né? E torcer para que se estabeleça um vínculo entre o paciente e o profissional, porque formando-se um vínculo, a situação fica um pouquinho mais clara, fica um pouquinho mais fácil de ser trabalhada. Difícil quando não temos a possibilidade desse atendimento ou existe incompatibilidade de vínculo. Nessa situação fica um pouquinho mais complicado. Os transtornos de alteração de humor, que é um outro capítulo aqui, mas que tem correlação com o que nós estamos falando, eles têm um tempo médio de tratamento, não é isso? Os indicadores do ponto de vista da experiência sua clínica indicam para as pessoas, olha, em quanto tempo nós estamos falando que é possível fazer uma média ponderada, se ela existe, referencial para uma pessoa ser bem cuidada nesse caso? Depende de cada caso. Eu comparo muito a ansiedade, a depressão, o transtorno afetivo bipolar, seja qual situação for, como uma hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial, eu estou com a pressão alta, eu inicio o antihipertensivo e minha hipertensão cessou. Tudo bem. Até quando que eu vou lançar mão do antihipertensivo? Até quando for necessário. E de repente eu mudei meu hábito de vida, eu comecei a fazer atividade física, eu sou um adulto jovem, mudei totalmente o meu estilo de vida e pode ser que no futuro aquele antihipertensivo não se faça mais necessário. Porém, o momento que isso acontecer é muito variável. Na questão do transtorno do humor, a mesma situação. Então, primeiro passo, fazer o diagnóstico. Segundo, instituir linhas de tratamento. Terceiro, estabilizar. E quarto, até o momento oportuno, o que é muito variável de pessoa para pessoa. Para não perder o espírito da curiosidade, você falou da questão do medicamento nasal, se é uma via de ação que a gente acabou não comentando. Sim. Agora aqui no Brasil tivemos a aprovação da Anvisa de um medicamento que estávamos aguardando há um bom tempo, né? É um antidepressivo, seria um antidepressivo de resgate, que ainda não temos aqui no Brasil. A FDA liberou nos Estados Unidos no dia 4 ou 5 de março desse ano, de 2019. Então é um medicamento extremamente recente, que estamos aí aguardando para ver quais seriam os seus resultados em consultório. A abordagem dele é diferente da questão oral, por exemplo? Sim. Do ponto de vista de resultados? Sim. É um medicamento diferente porque seria um medicamento para ser usado enquanto coadjuvante, não um tratamento individual propriamente dito como um antidepressivo que eu vou lançar mão de todos os dias, um comprimido via oral. Esse medicamento novo nasal seria um medicamento de resgate.
Como todo novo medicamento, né, que inclui muitos anos de pesquisa e muito dinheiro envolvido pela indústria, o fator limitador agora, principalmente no início, como toda nova técnica, seria justamente o custo. Acesso e custo nesse momento. Com certeza. O custo seria um pouquinho elevado pelo que a gente está percebendo, porque a indústria farmacêutica ainda não se posicionou para comercialização de fato. E a gente está aguardando esse medicamento chegar, mas sabemos que, como todo novo tratamento, talvez precisemos de um tempo até a gente conseguir usá-lo de forma mais usual. Se ele já está sendo ministrado lá fora, tem a relação das patentes, de todas as regras do setor de vigilância sanitária, de registros e de licença aqui nacional, demora-se muito ou não do ponto de vista do fator, porque a pressa, no caso de saúde pública, sempre ela leva a nós a fazer a pressão pela imperfeição, né? Sim. Acreditamos que ainda nesse ano de 2019 ele seja comercializado, né? Porque como a Anvisa já liberou o medicamento, já passaram todas as fases de pesquisa, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, aqui no Brasil também tivemos pesquisas que foram favoráveis, resta agora aguardar, mas acreditamos que será em breve. Quando a gente abriu com o dado referencial de 2012 de 40 suicídios por minuto, a gente está trabalhando, infelizmente, com referencial que talvez mais 50% pelo menos desse dado, se fosse considerar todos aqueles casos que ainda nem chegam nos sistemas de saúde. Exatamente. E o que preocupa são os dados subnotificados. O Brasil é muito bom de não notificar todos os casos, né? Então sabemos que os nossos dados são muito negligenciados. Esses números que já são alarmantes, né? Poxa, praticamente 30 suicídios dia no Brasil, uma média de 40 minutos um suicídio, e para cada suicídio propriamente dito, pelo menos 3 tentativas de suicídio. Porém, como esses números, como você bem falou, já são dados antigos, agora resta aguardar o ano que vem para a gente ver quais seriam os novos números para a gente poder então traçar. Mas algumas situações ainda temos um pouco de dificuldade. Por exemplo, suicídios cometidos por acidente automobilístico. Não temos esse dado real do Brasil. Então, esses números vão se perdendo. Aqui a gente se concentra muito nas formas tradicionais aí, né? Se é que a gente pode falar assim, sim, de suicídio, mas o meu interesse é mostrar que os dados são subnotificados. Tá, eu vou me corrigir aqui no ar por uma questão de imprecisão que é necessária no jornalismo, não tem nenhum problema. São 40 minutos para cada suicídio, e não 40 suicídios por minuto, porque aí seria uma catástrofe social. Então, a cada 40 minutos, o que já é gravíssimo, um suicídio do registro dos dados de 2012. Perfeito, a cada esse tempo. Fabrício, muito obrigado por ter vindo conosco aqui colaborar na nossa missão pública de discutir essa temática e mantê-la o tempo todo, e não só em setembro, ela em discussão junto às pessoas. Sim, eu que agradeço o convite, a oportunidade para poder explanar, né, para toda a população aí a questão da importância do combate ao suicídio, de falar sobre isso, de quebrar esse estigma, de saber que também, mediante aqui o nosso país, só mais um dado, Nelson, que chama bastante a atenção, que o Brasil muitas vezes parece que vai na contramão de outros países. Enquanto o número de suicídio relativamente diminuiu em outros países, aí na ordem de 15%, 17%, 20%, no Brasil aumentou. Então, no Brasil, tivemos um aumento aí de superior a 10% de suicídio nos últimos anos, em especial no adulto jovem, dos 15 até os 28 anos de idade, onde o suicídio ocupa a segunda posição na questão de causa-mortes nessa população especial, perdendo somente para os acidentes automobilísticos. Então, isso levanta a discussão, levanta a bandeira do que está acontecendo com o Brasil. Sabemos, dados da Organização Mundial de Saúde, que em 2016 o Brasil foi o campeão mundial, não existe país no mundo com um dado superior de ansiedade do que o nosso Brasil. Quase 10% da nossa população. Esse é um número que alarmou e é um número que chama muito a atenção. Alguma coisa está acontecendo com o nosso meio, onde, enquanto relativamente os números diminuem em alguns países, no Brasil vamos ao contrário, no Brasil estamos aumentando. E levanta-se várias especulações, né? O que está acontecendo com a gente? Será até que ponto que essa nossa instabilidade social que vivemos aqui no nosso meio não estaria propiciando? Muito falamos sobre a questão genética, a questão das patologias propriamente ditas, porém, deixo aqui a discussão. Até que ponto essa nossa instabilidade em vários sentidos, né?
seja ela jurídica, política, seja social, econômica, exatamente, né? Porque cada um tem a sua capacidade de resiliência, ou seja, por mais que eu tenha possibilidade de entrar em outra instância, enfim, ou fazer algum outro recurso, ou aguardar o atendimento de repente no posto de saúde, porém, cada um de nós temos a nossa capacidade de resiliência. Então, fica o pensamento das questões sociais como um todo, de também, né, nos nossos gestores, ter a necessidade aí de ser bem acolhida por todos. Vamos fazer medição de capacidade dos nossos limites, né? Mas de buscar, eventualmente, mais empatia nas nossas relações, pelo menos enquanto não achamos um novo caminho. Com certeza. Muito obrigado ao Fabrício Gimenez, psiquiatra que conversou conosco. Nós estamos no mês de setembro falando sobre o suicídio e todas as questões relacionadas à atuação clínica de medicamentos para cuidar das pessoas, que é o que nos importa. Obrigado ao Fernando Castilho, ao Gustavo Rosella, que nos acompanhou do outro lado pela TV Câmara. E você pode assistir este programa na TV Câmara, na página do YouTube também, a hora que você quiser, na íntegra. É só clicar em vídeos. Até!